Bom dia, graça e paz, que Deus nos abençoe. Estamos aqui para darmos sequência a mais uma meditação. E hoje nós vamos ler Romanos 8, versículo 10, que diz assim: Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Vamos ler de novo? Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito, esse espírito aqui, é com letra minúscula. Então é espírito humano. O espírito vive por causa da justiça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, rendemos graças a ti porque o Senhor é santo e maravilhoso. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na tua palavra. Senhor Deus, clamamos neste dia, Senhor Deus, que teu Espírito venha nos revelar o Espírito por detrás da letra, a tua mensagem, o teu código, a tua revelação, Senhor. Pai, que a cada um seja revelado segundo o teu desejo e o teu querer. Pai, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos a ti e entregamos nossa vida. Amém. Amém? Aqui no livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo 10, está falando de uma vida. E que se essa vida mora em mim, logo a minha outra vida está morta. E que vida é essa? E se Cristo está em vós, está falando a vida de Cristo, a vida Zoe. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Ou seja, a vida bio, a vida psique, que são acoplados, eles não se desacoplam. A vida psique e a vida bio não se desacoplam, mas a vida Zoe, ela se desacopla. Vocês estão me entendendo? Por isso que a Bíblia disse que o espírito que humano milita, briga contra a carne, a vida psique e a vida Zoe, elas estão juntas. Então, justamente, se a vida Zoe está em vós, a vida bio está morta. E aí ele fala, mas a vida Zoe, que está no meu e no seu espírito, vive por causa de quem? Da justiça de Deus. A gente precisa entender que a vida não está fora, a vida está dentro. A gente tem que parar de ficar buscando as coisas fora e entender o que já está dentro. Então, toda vez que eu olho para dentro de nós, para dentro de mim, toda vez que eu olho para dentro de mim, eu vou melhorando a cada dia. Nas minhas orações, eu peço ao Senhor, revela-me a mim. Às vezes a gente ouve por aí, fala assim, olha, você precisa aceitar Jesus para ser salvo. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não fazem essa pergunta. Ou até mesmo as pessoas aceitam Jesus para obter a salvação, mas também não se faz essa pergunta, salvo de quê? Quando a gente busca Jesus, a gente precisa para a salvação de nós mesmos. Porque a única pessoa que pode nos levar a uma condenação eterna somos nós mesmos. Porque a partir do homem ter pecado, essa condenação entre nós. E a cada dia a gente vai levando isto de mal a pior. Então, quando Cristo está em mim, eu começo agora a trilhar um caminho ao contrário do que eu trilharia sem essa vida que habita em mim. Vocês estão me entendendo? Então, eu trilharia um caminho de morte, mas a partir do momento que Cristo vive em mim, eu começo a mortificar a minha vida, a vida bio, eu começo a mortificar a vida psique
e tudo agora que eu tenho que fazer tem que ser guiado pelo Espírito, até as mínimas coisas. Porque o Espírito, ele vive em dias difíceis. Porque, às vezes, a gente, quando as coisas estão bem, a gente olha, sabe, só falta uma auréola na nossa cabeça e para dizer que nós somos o quê? O santo. Mas a vida Zoe, ela se manifesta nas coisas difíceis. É nas coisas difíceis da vida que aí vai ser revelado se realmente o que rege a minha vida é uma vida em Cristo ou uma vida na carne. Mas toda vez que eu mortificar essa carne, a vida em Cristo, que é a vida Zoe, a vida em abundância, ela se manifesta principalmente nas coisas difíceis. Principalmente nas coisas assim que realmente está complicado na nossa vida. Então, assim, porque muitas vezes as emoções, que é a vida psique, elas oscilam. Hoje eu estou bem, amanhã não estou bem, ou alguma coisa aconteceu, é o suficiente para não estar bem em outro lugar, ou estar bem ali. Enfim, elas oscilam. Mas enquanto a vida psique, que são as emoções, elas oscilam na vida da gente, sabe? Ela nos leva a um determinado estado, em um determinado tempo, em um determinado momento, a vida Zoe, ela permanece para sempre. Todos os dias, a vida Zoe, ela se manifesta. Ou ela precisa ser manifestada. Todos os dias. Todos os dias. As coisas estão boas, está fluindo, manifeste a vida Zoe. Mas as coisas estão ruins, manifeste a vida Zoe. Elas sempre estão ali. Ela sempre vai estar ali, junto com você. Então a gente precisa acessar o que já está em nós. Eu vou repetir de novo. A gente precisa acessar o que já está em nós. A gente não consegue acessar uma vida espiritual fora. Você não vai esperar nada de púlpito. Você não vai esperar nada de discipulador. Você não vai esperar nada de irmão externamente. Porque você já tem um espírito de vida, um espírito que te dá uma vida em abundância, um espírito que te traz fundamentos espirituais. O ser humano que tem a vida Zoe é o único ser humano que tem o poder de ter contato com os dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual, e ao mesmo tempo. Esse foi o poder que o Senhor nos deu. Esse foi o poder que o Senhor nos deu. Então, acesse essa vida que já está em você. Não espere nada fora. O Senhor diz assim, olha, o reino de Deus não está ali e nem está lá. O reino de Deus, a vida Zoe, o governo de Deus está dentro de você. Só basta você querer que esse governo de Deus flua na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que a sua oração, a minha oração, a partir de hoje, todos os dias, seja, Senhor, manifeste a tua vida em mim, para que a minha vida, a cada dia, seja mortificada. Amém? Que Deus nos abençoe. Comenta aqui embaixo, eu quero viver uma vida Zoe. Esse é o nosso lema. E compartilha esse vídeo, curta e se inscreva no canal, para que mais pessoas sejam abençoadas e que o algoritmo veja que esse assunto, essa mensagem é um assunto relevante para mais pessoas. Amém? Um forte abraço e amanhã a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.